Olá, é um grande prazer tê-los aqui novamente comigo, meus colegas educadores, meus colegas professor, professora, é muito bom tê-los aqui. Então, terminamos nossa primeira aula, nossa primeira videoaula, nosso primeiro encontro. Você já deve ter olhado também o material, a apostila que eu disponibilizei, né? Para cada aula nós temos uma apostila, né? Que é o resumo daquilo que nós vimos na videoaula, certo? E vamos partir agora para a segunda videoaula nossa, que é sobre estilos de aprendizagem sensórios, tá ok? Esses estilos de aprendizagem sensórios são interessantes porque é como a pessoa percebe aquilo que tem ao seu redor no mundo, né? O mundo nos permeia e nós vamos perceber esse mundo de alguma forma, certo? Mas isso é a nossa segunda aula. Você está lembrado da primeira aula? Primeira aula que nós falamos de dois grandes teóricos, Roman Jakobson e David Ogilvy. David Ogilvy com aquela frase célebre dele, aquele pensamento, né, de duas frases célebre dele, né, que ficou marcado, que comunicar não é o que eu digo, comunicar é o que o outro entende. Então agora a gente vai começar a entender o funcionamento do entendimento, exatamente como funciona o nosso entendimento. Nós passamos lá pela teoria da comunicação de Roman Jakobson, onde ele fala sobre o emissor, o receptor, a mensagem, o código, onde fala sobre o veículo de comunicação. Roman Jakobson só não fala do retorno, do feedback. Isso daí é algo que veio a ser inserido posteriormente, né? Mas que é muito importante você entender o porquê. Né? É muito importante o feedback. É quando nós estamos numa sala de aula presencial e que nós olhamos para o olhar dos nossos alunos e nós entendemos se eles estão entendendo ou se eles não estão entendendo aquilo que nós estamos falando, né? Aquilo que nós estamos comunicando. Ele dá o feedback no olhar, ele dá o feedback na desatenção, isso não está interessando para mim, isso não é interessante para mim. Ele dá o feedback dele na conversa paralela, ele dá o feedback dele quando ele levanta o braço e faz uma pergunta, né? Isso é feedback, isso é o retorno que ele nos dá da sua compreensão. Mas nós vamos trabalhar aí voltado para o formato digital, né? Não somente da comunicação, da nossa aula remota, do que está acontecendo nesse momento da educação remota, mas eu quero de repente te trazer aí a provocação. Com esse curso Virtualizando a Aula, após terminar esse curso Virtualizando a Aula, você vai ter elementos mais do que suficientes para poder desenvolver o teu curso virtual. Quem sabe eu te encontro aqui pelos nossos ambientes virtuais, ministrando um curso também? Olha, ia ser uma grande honra para mim saber que alguém que assistiu, que participou, mais do que assistir, que participou do nosso curso Virtualizando a Aula, conseguiu montar o seu curso, desenvolver o seu curso e se lançar no mercado virtual de educação, né? Agora, nós estamos falando sobre educação, sobre estilos de aprendizagem sensórios. Isso foi o que eu coloquei para você. Quando nós falamos de estilos de aprendizagem sensória, nós estamos nos remetendo à parte sensorial do ser humano, ok? Como nós estamos aí preparados para quê? Preparados para irmos nos apropriar de conhecimento. Como que nós nos apropriamos de conhecimento? Inicialmente, nós precisamos receber esse conhecimento. Inicialmente, nós precisamos colocar esse conhecimento, introjetar esse conhecimento, trazer esse conhecimento para nós, ok? E como que nós trazemos esse conhecimento para nós? Através dos nossos sentidos. Perfeitamente. Através dos nossos sentidos.
da audição, da visão, do olfato, do paladar e do tato. Tato, nós estamos cansados de saber que não se limitam às mãos, mas a toda a nossa pele, que é o nosso órgão do tato. Ok? Mas da onde que surge essa questão da gente se apropriar do conhecimento, né? De buscarmos esse conhecimento e trazermos para nós? Olha aqui, quando nós falamos dos estilos de aprendizagem sensórios, nós estamos trabalhando com três grupos de pessoas. Há pessoas que são auditivas, que elas percebem melhor, né? Funciona melhor quando elas ouvem. Elas conseguem memorizar mais as informações que ouvem. Nós temos os visuais, que são aqueles que memorizam mais informações que veem. E nós temos os sinestésicos, que são aqueles, vamos dizer assim, multissensórios, né? Eles conseguem sentir uma cor, ok? Eles conseguem ouvir uma poesia que eles estão lendo. Eles usam mais de um sentido, além do movimento, né? E aí nós temos sinestésico com S, sinestésico com C, nós vamos tratar do sinestésico com S. Né? O sinestésico com C é aquele que aprende se movimentando, com movimento e tal, mas o sinestésico com S, ele também tem essa facilidade, né? Ele também tem a facilidade da percepção do movimento. Nós vamos ver depois uma videoaula específica de cada um desses três sentidos que nós temos aí, auditivo, visual e sinestésico, né? E agora nós vamos passar a dar uma olhada aí, né, para o nosso cérebro, o cérebro humano, um órgão cheio de reentrâncias e saliências, cheios de curvas, de fendas, né? Capaz de perceber todo esse mundo que está em nosso redor, esse mundo que nos permeia, né? E através dessas sensações que ele vai tendo, né? Através dessa informação, ele consegue fazer o quê? Construir um conceito e memorizar e guardar esse conceito. Agora, além de tudo isso, o cérebro também é o centro das nossas emoções. O amor. O amor. O amor é lindo. A emoção, a saudade, a raiva e outros mais sentimentos aí que não precisamos trabalhá-los agora. Agora, o cérebro humano, quando você olha para o cérebro humano, ele inicialmente é dividido em dois hemisférios, em duas partes, né? Hemisfério direito, hemisfério esquerdo, ok? Agora, ele também é dividido em áreas. Nós temos aqui o frontal, ok? Nós temos o parietal, nós temos o occipital e nós temos o temporal, certo? São regiões muito bem definidas do cérebro humano que vão ter funções muito bem definidas também, ok? Cada uma delas vai ser especializada em alguma coisa, ou mais especializada em alguma coisa. Por exemplo, vamos falar aqui do lobo frontal. Nós temos o lobo frontal. Ele está diretamente ligado às nossas funções cognitivas, ao aprendizado,
a entender a elaboração do pensamento, a programação das nossas necessidades. O frontal, né? O frontal, a partir de uma regiãozinha que nós vamos ver mais para frente, está ligado intimamente à nossa fala, ok? Ele participa diretamente da nossa fala, além dele ser responsável pelas nossas respostas emocionais. É só a gente passar por um estresse muito grande, lá vem uma dor de cabeça, aquela dor de cabeça na testa, frontal. Depois nós vamos ter aqui o nosso lobo parietal. O parietal, ele tem ali uma região dele que é uma região motora, né, responsável pela motricidade, tá? Por parte da motricidade. Você tem parte da motricidade no frontal, parte da motricidade no parietal, exatamente na região que divide frontal de parietal, tá? Ele também é responsável pela nossa percepção espacial. Olha, os atletas, o parietal deles tem que funcionar muito bem, porque ele tem que perceber o espaço que ele está, o espaço que ele tem para um drible, o espaço que ele tem, de repente, no voleibol para bater uma bola, o espaço que ele tem para fintar no basquetebol, né? O espaço que tem para fazer a ginástica olímpica, né? Todo atleta ele precisa ter uma noção espacial muito grande, não é verdade? É o parietal também que vai ter a sensação do nosso tato, vai chegar ao parietal, assim como sensação de dor, assim como sensação de temperatura e pressão, né? E a parte que vai ter a compreensão da fala está no parietal, ok? Onde nós vamos ter a compreensão da fala. Então, olha só, a nossa fala ela é formatada no frontal, mas ela é interpretada no parietal. Aquilo que nós ouvimos e aquilo que nós vamos falar, tá ok? Bom, depois disso nós temos aqui o lobo occipital, que fica aqui atrás, né? E a principal função dele está ligada ao processamento visual, né? O fim do nervo óptico vai bater aonde? Lá no occipital. É no occipital que vai formar a imagem que nós enxergamos. A imagem que nós vemos, ela forma onde? No occipital. Tá ok? Então é lá que vai formar a imagem. E aí nós temos o lobo temporal. O lobo temporal, ele vai ser o lobo responsável diretamente pela nossa audição. E aí ele vai estar muito próximo às áreas de interpretação da fala e produção da fala. Olha como tem tudo uma ligação. Muitas vezes, antigamente se falava em surdo-mudo, hoje só se fala em surdo. Por quê? Porque se percebeu que muitos casos de pessoas que se dizia mudo, ele não falava porque ele não ouvia. Então ele não tinha como repetir. A criança aprende a falar porque ela repete aquilo que ela ouve. Se ele não ouve, ele não aprende a repetir. Então ele não consegue falar. Tanto que nós temos hoje já vários surdos que desenvolveram a fala. A fala. Eu conheço pessoas nessa situação, eles são surdos, eles precisam que a gente fale olhando para eles diretamente para fazer uma leitura labial, ou que fale por intermédio da Libras, tá? Mas eles, mesmo não ouvindo, eles conseguem falar, emitir som e flexionar algumas palavras, tá ok? Então, toda essa sensação vem no nosso temporal. E ele também vai estar no processamento da memória, ok? E pelas nossas emoções também estão no nosso temporal. Bom, aí nós temos a área de Broca ou Broca, como algumas pessoas chamam.
Essa área, ela fica aqui no frontal, ok? Divisão praticamente aqui, divisão do frontal com o temporal, né? É a região onde se faz a concatenação de fonemas, onde vai se formar frases, orações, períodos, tá ok? A questão da fala, como nós falamos antes, que ela é processada onde? No frontal. Agora, temos uma segunda área, que é a área de Wernicke, ou Wernicke, né? Eu conheço por Wernicke. A área de Wernicke, que é uma área que fica entre o parietal e o temporal, mais atrás, encosta, chega a tocar no occipital, né? Faz ali um triângulo de vértice invertido, mais ou menos, entre o parietal, frontal e occipital, ali, né? Ali é onde nós recebemos, vai processar o quê? Os sons que nós recebemos, eles vão ser processados ali, para que a gente possa compreender. Como você vê, o cérebro nosso, ele é muito mais complexo, né, do que a gente imagina. E hoje já estão conseguindo identificar muitas das áreas e muitas das funções específicas de algumas áreas do nosso cérebro, né? Então, a comunicação defendida por Ogilvy, a comunicação teorizada por Jacobson, é um processo que se faz o quê? De dentro para fora, da interiorização da formação do pensamento até a sua exteriorização, em forma de fala, em forma de gestos, né? É muito mais complexo do que supõe a nossa vã filosofia, como diria Shakespeare. Ok? Bom, então com isso nós finalizamos a nossa segunda aula, nosso segundo encontro, falando sobre estilos de aprendizagem sensórios e tentando entender um pouco, dentro da neurociência, sobre essa questão dos estilos sensórios. Eu vou te esperar muito no nosso próximo encontro, onde nós vamos falar sobre o estilo de aprendizagem auditivo. Te espero lá.